galera! Hoje nós vamos começar um novo assunto, né? Uma nova matéria. Nós vamos trabalhar história e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o campo e a cidade. Vem com a Pro! Você já ouviu a pergunta: você mora no espaço urbano ou rural dessa cidade? Quem sabe, gente, onde vocês moram? É um espaço urbano ou é um espaço rural? Vocês sabem o que é isso, espaço urbano e espaço rural? Espaço rural significa o quê? Se refere ao campo, tudo que é próprio do campo ou está situado no campo, que se remete ao espaço agrícola, campestre, à vida rural, à paisagem rural. Por exemplo, lá onde o Vini mora, lá é o espaço rural, né? O espaço onde tudo que se planta, que se come planta, onde a gente não vê prédios, onde a gente vê só o campo. Esse é o espaço rural. Ah, professora, mas então o que é o espaço urbano? O que significa urbano? Urbano é tudo que pertence à cidade, né? Próprio da cidade, que tem aparência de cidade ou a ela se refere. Citadino, vida urbana, que habita uma cidade, cuja vida se passa numa cidade, ou seja, é a zona urbana onde ficam os hospitais, onde ficam as escolas, onde ficam as lojas, né? Então, tudo que se refere mais à parte da cidade, a gente fala que é urbano. Vocês sabiam que a maioria das pessoas vivia na parte rural antigamente? Nossa, muita gente vivia na parte rural e pouca gente na cidade, principalmente porque não haviam muitas cidades, né? A gente já estudou sobre migração, lembram sobre isso? Migração é ir de um lugar para o outro. Essa migração pode acontecer de um país para o outro, de uma região para outra ou dentro de uma mesma região. Sabia disso? Por exemplo, quando as pessoas saem do campo e vão morar na cidade, você sabe como se chama esse movimento, essa migração? Isso mesmo, nós chamamos de êxodo rural. Êxodo rural é quando a pessoa deixa o campo com as suas famílias, né? E vai morar na cidade, em busca de melhores condições de vida, né? De trabalho. Então, isso a gente chama, essa migração, a gente chama de êxodo rural. Olha só, galera, agora a professora quer que vocês peguem o livro de história de vocês, lá na página 93. Nós vamos estudar este gráfico para entender um pouco mais sobre como está, né, o número de pessoas que hoje moram no campo e que moram na cidade, ou seja, a zona urbana e a zona rural. Tá vendo essas pessoinhas em vermelho? Elas representam a população brasileira no geral, que foi crescendo. Tá vendo que o gráfico vai indo para cima? Essa população do tratorzinho representa a população rural, a população que mora no campo. E esse prédiozinho representa a população urbana, ou seja, a população que mora nas cidades ou que foi morar nas cidades. Estão vendo que ali em 950 a população que morava nas cidades era bem menor do que a população que morava no campo? Olha só, a população brasileira continuou crescendo. A população urbana também continuou crescendo. Está lá em cima no gráfico, né? Com mais de 150 milhões de habitantes. E a população rural, olha só, ela caiu bastante. Isso quer dizer o quê? Que hoje em dia
nós temos muito mais pessoas que moram nas cidades do que pessoas que moram no campo. Elas vão para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? Nas cidades encontram-se os hospitais, as farmácias, as lojas, as escolas. Então, essa população migra do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, de mais trabalho, de uma melhor condição para se viver. O Nordeste é a região brasileira que mais migram para outras regiões. Será por quê, gente, que esse povo nordestino migra tanto? É claro que em busca de melhores condições, né? Os nordestinos migram principalmente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Brasília, estados do Amazônia e também para as suas capitais. Muitos vivem na zona rural e migram em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Olha só as imagens como são fortes. Esse pessoal que se deslocava, né, do campo para a cidade, eles sofriam muito neste deslocamento, pois eles não tinham dinheiro para pagar um ônibus confortável, uma situação, né, para ir de avião. Então, como é que eles viajavam? Olha só na foto, gente. Esses caminhões, eles eram adaptados com bancos na carroceria para o pessoal ir sentado, mas mesmo assim era bem difícil. Esses caminhões nós chamamos de pau de arara. É um meio de transporte ainda utilizado em algumas regiões, né, mais pobres do nosso Brasil, principalmente na região Nordeste, para locomover, né, as pessoas de um lugar para outro. Olha só, se imaginem viajando do Nordeste para São Paulo, por exemplo, 4, 5 dias de viagem, sem banho, sem alimentação adequada, sem água e batendo na carroceria de um caminhão. Difícil, né? Sem contar com o perigo que era, porque não tinha cinto de segurança, não tinha nenhuma segurança, na verdade, né? Se o caminhão tombasse, batesse ou freasse, as pessoas poderiam estar saltando para fora deste meio de transporte. Eles eram feitos assim para substituir os ônibus convencionais que a gente tem hoje, mas uma situação bem complicada, bem difícil. E assim a gente encerra a nossa primeira aula, né? Agora vocês vão pegar a apostila que vocês receberam e vão responder estas questões. Com base no vídeo que assistimos, que é esse que a gente viu, vocês também podem procurar nos dicionários, a professora procurou no dicionário Aurélio, o que significa urbano, o que significa rural, o que significa êxodo rural. Aqui no vídeo já diz tudo, mas se vocês quiserem pesquisar na internet também, melhor ainda, ok? E atividade número 2, observe as informações do gráfico da página 93, que foi aquele gráfico que a professora utilizou aqui também, e responda as perguntas. Onde morava a maioria da população do Brasil lá no comecinho, lá em 1950? No campo ou na cidade, gente? A maioria morava no... Tchan, 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 não vou dizer, né? Depois a letra B. E em 2010, onde que morava a maioria da população brasileira? Também é só olhar lá no gráfico e a professora também já conversou sobre isso aqui nesse vídeo. No passado, muitos deixavam suas cidades natais em caminhões chamados pau de arara. Lembra que a professora falou no slide anterior? Como eram esses meios de transporte? Eles eram seguros? Então, é só voltar um pouquinho o vídeo que também dá para responder isso bem certinho. E por final, mas não menos importante, pesquise com seus pais ou responsáveis se sua família participou de algum movimento migratório, ou seja, se alguém que hoje está morando aqui em Armazém, aqui em Santa Catarina, vem de outro estado, ou o vovô, ou vovó, tem muitas pessoas que vieram do Nordeste, do Norte, né, ou até mesmo de São Paulo, ou até mesmo do Rio Grande do Sul. Pesquise aí com seus familiares e veja se vocês têm algum familiar
que veio de outro estado, de outra região e que fez, né, uma migração, ok? Boa aula, é uma aula bem fácil, né? É só assistir o vídeo, pode assistir o vídeo mais de uma vez que dá tudo certo. Beijão!